Bom, pessoal, a intensidade luminosa são as condições, ocorrem em condições ideais, em temperaturas com concentração de CO2 ideal, né? A taxa de fotossíntese aumenta proporcionalmente ao aumento da luminosidade, até atingir certo valor limite chamado de ponto de saturação ou ponto de saturação fótica. Portanto, num ambiente natural em condições ideais de luminosidade e temperatura, a planta só não realiza a taxa máxima de fotossíntese porque não há gás carbônico suficiente na atmosfera. Diz-se então que o CO2 atua como um fator limitante do processo de fotossíntese. No que consiste o processo de respiração celular? A gente sabe, no slide anterior a gente viu que respiração celular é o mecanismo pelo qual a energia é obtida como resultado da oxidação de moléculas de glicose, não é isso? Então, esse processo consiste em ondas de moléculas orgânicas e de gás oxigênio que se combinam e formam gás carbônio, água e energia, como vocês estão vendo aí na foto. Pessoal, então por que as equações da fotossíntese e da respiração que vocês viram no slide anterior são inversas? É porque durante o dia a planta faz fotossíntese, consumindo gás carbônico e produzindo CO2. Ao mesmo tempo que faz fotossíntese, a planta também respira, consumindo o oxigênio formado na fotossíntese. E ao respirar, a planta libera CO2 imediatamente utilizando para a fotossíntese. Já à noite, né, a planta deixa de fazer fotossíntese, porque não tem energia luminosa, mas não deixa de respirar, absorvendo o oxigênio que ela produziu durante o dia, né, acumulado no mesófilo, nas folhas, e devolvendo o CO2 para o meio ambiente. Bom, aí o ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótica, a gente já falou um pouquinho deles anteriormente, ele consiste na intensidade luminosa em que todo o oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado na respiração e vice-versa, né? Aí nós temos a fórmula da energia luminosa. Aí, no slide seguinte, nós iremos ver o ponto de compensação fótico exemplificado em um gráfico. Bom, pessoal, aí no gráfico aqui nós vemos a taxa de respiração e de fotossíntese na vertical, não é isso? E na horizontal a intensidade luminosa. Já o ponto de compensação fótico é onde este PC aí, onde a setinha está mostrando, né? Aonde os pontos de respiração e fotossíntese se encontram é onde ocorre o ponto de compensação fótico, que é indicado aí por essas duas letras aí, PC. Bom, pessoal, e aí as plantas, além das substâncias essenciais da vida, muitas plantas produzem outras substâncias que auxiliam na sua defesa, na sua proteção ou reprodução. Alguns exemplos nós temos aí, né? A resina, que é a secreção produzida e armazenada por algumas gimnospermas, que protege a planta de fungos, besouros e outras ameaças, né? Essa resina pode ser recolhida de árvores e usada pelo ser humano na produção de colas, materiais à prova de água, tintas e ceras. Já o látex é produzido por algumas plantas, como a seringueira. O látex atua na defesa da planta, promovendo a cicatrização de tecidos danificados. Ele é usado pelos seres humanos na fabricação da borracha. E os compostos tóxicos são algumas plantas que acumulam esses compostos, né? No interior dos vacúolos, onde não interfere no metabolismo da célula, mas podem auxiliar na defesa da planta. O tanino, por exemplo, é adstringente e protege a planta de herbivoria.
Já os óleos essenciais são substâncias voláteis, responsáveis pelas fragrâncias dessas partes da planta, né? Como a casca do limão, as folhas de hortelã, que podem atrair animais polinizadores, inibir a ação de herbívoros ou auxiliar na proteção contra fungos e bactérias. Muitos desses óleos são utilizados pelos seres humanos para a fabricação de perfumes e medicamentos, por exemplo. Bom, pessoal, a maior parte dos processos envolvidos no desenvolvimento das plantas é regulada principalmente por substâncias internas. Essas substâncias são chamadas de hormônios vegetais ou fito-hormônios, né? Eles são mensageiros químicos e que agem à distância, estimulando ou inibindo os processos vitais da planta. Então, os principais hormônios vegetais são auxina, citocinina, etileno, ácido abscísico e giberelina. Eles regulam a maioria dos eventos do desenvolvimento da planta e apontam para a existência de outras substâncias que também atuam ou podem ter a função ou complementar a ação desses hormônios. Aí nós vamos ver qual é a função de cada um deles. Bom, pessoal, como nós estamos falando do hormônio, né, a auxina foi o primeiro hormônio vegetal a ser descoberto. A auxina promove o alongamento vegetal produzido em folhas jovens, sementes e principalmente nos meristemas apicais, né, no ápice da planta. O ápice meristemático é um dos principais locais de síntese de auxina. Em outros locais de produção são as folhas jovens, assim como fruto e semente em desenvolvimento. Os hormônios podem atuar em toda a planta, esse hormônio aí pode ser atuado em toda a planta. Nesse hormônio também tem a presença do AIA, né, do ácido indolacético, que ele promove diminuição do crescimento da raiz principal e inibe o crescimento da raiz principal também. Estimula o crescimento das raízes laterais. Já no caule, ele promove o alongamento do caule, inibindo o crescimento das gemas laterais. Bom, já o hormônio citocinina, né, é um hormônio que é produzido nas raízes das plantas, né? Ele é responsável pela divisão e diferenciação celular dos meristemas. Ele pode agir de forma contrária às auxinas. Ele retarda o envelhecimento das folhas, né? E estimula o crescimento das gemas laterais, floração, germinação e despertam a semente em dormência.